Senadora, aqui os apartes a gente faz sentado, eu vou fazer em pé, porque eu considero que não é uma parte apenas, é uma espécie de diálogo provocado pela sua fala. Eu vou analisar duas coisas. A primeira é essa ideia, senador Medeiros, da PEC 241. Então, hoje de manhã eu liguei para um deputado que eu respeito muito, o deputado Molon, para conversar com ele sobre isso, porque eu vi a participação dele na comissão. E estão vendendo, mais uma vez, narrativas falsas. É isso, senador, que bom. Essa PEC é fundamental para a gente equilibrar as contas, baixar a dívida, o juro cair, retomar investimento, voltar a emprego. Mas tem uma coisa por trás que eu estou gostando mais ainda. Essa PEC vai permitir descobrir quem daqui, do Congresso inteiro, dá prioridade a alguma coisa. Peguemos educação. Agora, vai ser possível aumentar recursos para a educação, mas vai ter que dizer de onde tira. É fácil defender a educação e tudo mais, como a gente vê as pessoas fazendo, senador Medeiros. Acabou a demagogia quando for aprovado. Agora, para você defender aumento de salário de professor, você vai ter que dizer de quem é que você não defende aumentar salário. Porque não dá para aumentar tudo igual. E até porque a valorização de um profissional não vem só do aumento do seu salário, vem da brecha entre o seu salário e dos outros. Agora, não vai dar para a gente ficar defendendo mais escolas e mais portos com o dinheiro do governo. Mais saneamento e mais aeroportos. A gente vai ter que escolher. Isso vai ser muito bom para a política brasileira. Eu imagino se desde a Constituição de 1891, primeira da República, já existisse esse item na nossa Constituição. A política teria sido feita de maneira muito mais séria, porque não vai bastar ser a favor de um item, vai ter que ser contra outros. Por exemplo, essas estatais. Quanto custam elas? Daí a gente tira esse dinheiro e manda para a educação. Eu vou mostrar como é possível aumentar muito dinheiro para a educação, mesmo com a PEC. Espero que outros façam para a saúde, que outros façam para qualquer outra coisa. E aqui a gente vai discutir quem é que vai ganhar. Aí eu vi um dizer, mas a educação nunca vai ganhar. Bem, se não vai ganhar, porque aqui não representa, vamos tirar a máscara de todos nós, mas não vamos mentir dizendo que a gente aumenta a educação, de saúde, de portos, de estrada, e no fim engana todo mundo com a tal da inflação, desrespeitando a lei da aritmética. Porque o que é que a gente vem fazendo ao longo do tempo? A gente só tem R$4 para gastar, aí gasta 2 num lugar e 3 no outro. Como é que pode resolver a aritmética de, tendo 4, gastar 5? Sabe como é? É que os 5 só valem 4. A inflação de 20%. É assim que a gente tem administrado o Brasil, colocando mais em tudo, enganando a todos. A gente aumenta salário e depois rouba com a inflação. Fica todo mundo bem, todo mundo enganado. Vamos cair na real. É nesse sentido que eu acho positivo a PEC. Eu não sei como esse governo que está aí, que eu não votei nele, não está sendo comunicando melhor. Essa PEC devia se chamar PEC do óbvio, ou da responsabilidade, não a PEC do teto. O teto é óbvio. É a PEC da responsabilidade, é a PEC do óbvio. Não se gasta mais do que se tem. Mas é o global que não vai aumentar. Mas você pode aumentar esse baixando esse. Então, esse é o ponto. Mas eu não queria deixar de falar. Então, finalmente, agora a gente vai saber quem defende saúde, quem defende educação, quem defende portos, porque vai dizer o que é que não defende. Acabou essa ilusão, falsidade, mentira, de tudo é prioritário. Corromperam até o dicionário. Prioridade significa algo que você prioriza. Pode ser até mais de uma coisa, mas é um conjunto pequeno. Agora, sobre o discurso do senador Medeiros, que a senhora repercute. Eu acho que o PT perdeu uma eleição terrível do ponto de vista da derrota brutal eleitoral. Mas essa nota do PT, depois da eleição, é uma derrota pior ainda, porque é a derrota de quem não entendeu nada, de quem não reconheceu nada
e de quem não pediu desculpas e de quem não sinaliza para onde vai. Eu vou falar dos 4. Primeiro, não entendeu. O PT está achando que perdeu votos por causa da corrupção. Esse foi um item importante. Mas foi um item importante no caso do PT porque era o partido não corrupto. Se fosse um partido com tradição de corrupto, já teve Brasil candidato que dizia rouba, mas faz. Mas não, esse é contra todos os roubos. E, de repente, caiu nisso. Mas não foi isso. Os erros na economia, a inflação e, sobretudo, o desemprego, é que eu acho que é a grande causa dessa derrota. E não entenderam. Não entenderam também os limites das narrativas, os limites do marketing. O marketing só engana até um certo ponto. Creio que foi Lincoln quem disse, é possível enganar todo mundo por pouco tempo e enganar poucos por muito tempo, mas é impossível enganar todos por muito tempo. O PT acreditou que podia. E a outra coisa que eu acho que é mais grave, e isso sim pode levar a um certo desfazimento do PT até se refazer, é que não está mais em sintonia com o espírito do tempo, não está mais em sintonia com a realidade como ela avança. A senhora tocou num ponto aí, por exemplo, terceirização. Não podemos deixar que continue nossos trabalhadores aqui, enquanto nós temos salários, seguro-saúde, tudo, os terceirizados aqui nem salário estão recebendo direito. Não podemos. Nós entramos num tempo em que certas profissões são provisórias. Para a profissão provisória, não pode ter uma carreira permanente. Então, uma profissão que vai acabar daqui a algum tempo, como estão falando até motorista, os carros vão ser automáticos, eu ainda confesso que não acredito muito nisso, a gente vai ter carreira por 35 anos. Eu nem sei se com a revolução da cibernética, a gente também não vai ficar obsoleto aqui. Vai ter um grande computador que recebe o que é que o povo quer, processa, vê as consequências, elabora a lei e manda para a gráfica automática, nem para a gráfica, manda para casa as pessoas. Uma série de atividades estão ficando obsoletas. O PT não entendeu que a provisionalidade dos tempos de hoje nas relações trabalhistas exige uma reforma trabalhista. Não entendeu? Aí gera desemprego. Não entendeu que nós estamos vivendo muito mais anos e, portanto, a aposentadoria exige uma reformulação. E mais grave, nós vivemos mais anos e nascem menos meninos e meninas. Então, a base que paga diminui e aqui aumenta o teto que gasta, que recebe, como eu. Tem que mudar as regras. Não entendeu, por exemplo, que a Petrobras não tem condições de explorar o pré-sal na totalidade. E nem entendeu que nós estamos caminhando para um mundo sem combustível fóssil. O petróleo vai ficar uma coisa obsoleta. Não entendeu que petróleo debaixo do mar não serve, só serve se você tira, transporta, refina e distribui. E tirar, transportar, refinar e distribuir exige investimentos. E a Petrobras não vai ter para colocar 30% em todos os poços de petróleo. E não vai ter, porque, de qualquer maneira, o pré-sal é maior do que a Petrobras e porque o PT quebrou a Petrobras. A gente vai precisar recuperá-la. O Brasil, quando eu digo nós, não digo o atual governo, nós, o Brasil vai ter que recuperá-la. Enquanto isso, o petróleo enterrado. Eu, inclusive, fico revoltado com essa posição, porque nós conseguimos, depois de muito esforço, votar a ideia de que os royalties do petróleo iriam para a educação. E não que os royalties do petróleo ficariam enterrados debaixo do subsolo do mar. Porque é lá que está o royalties. Eu queria tirar esse royalties. E isso exige todas essas operações. A Petrobras sozinha não tem. E olha que a proposta aprovada ontem, ela ainda diz, a Petrobras tem o direito de dizer se quer ou não colocar 30% em cada poço. Quando ela disser não tem como, aí o Brasil não fica sem explorar aquele poço. E ainda tem gente que resiste a essa realidade.
Eu acho que essa foi uma das causas maiores da derrota do PT. Ficou um partido reacionário. Porque reacionário é quem não percebe a evolução das coisas e fica com nostalgia do passado. É isso que é reacionarismo, a nostalgia do passado e não olhar lá na frente. E é claro que olhar na frente tem uma maneira de direita e uma maneira de esquerda. Eu ainda insisto nessa palavra, pode ser outra. Tomemos um caso, senadora. Desculpe estar tomando muito seu tempo, senadora. A senhora está com muita pressa? Não, eu quero que o senhor continue, senador Cristóvão. Eu estou aqui encantada, porque essa é a parte, a complementação, e eu estou anotando outras coisas para seguir o que o senhor fez. Porque às vezes nessa fantástico, hora, fantástico. Nessa hora tem que tomar um avião. Essa parte a gente teria que colocar numa moldura. É verdade. O senador Medeiros também não vai tomar avião agora, né? Verdade. Então, veja um caso, senador. O que é uma posição progressista, uma posição conservadora. Uber. Eu, pela minha relação pessoal com os taxistas, especialmente no Distrito Federal, eu confesso que nunca tomei Uber e vou evitar tomar, porque os nossos taxistas estão em fase de inanição. Agora, como é que a gente encara o problema do Uber? Tem a maneira reacionária, quer dizer, proíbe-se Uber. Não tem como. É uma tendência, e não é só de táxi, não, vai ser de tudo, a uberização do mundo. Tem uma outra, que é a dos conservadores, não reacionários, que dizem o Uber é fundamental, os taxistas que se virem. Eu tenho uma terceira. Quer dizer, é inevitável a uberização do mundo. Portanto, se eu tenho um sentimento social, eu tenho que saber o que é que eu faço com os taxistas. Vamos prepará-los para serem parte do Uber? Vamos definir uma regra de transição para a adoção do Uber? Isso devia ter sido feito quando substituíram condutor de carruagem por motorista de carro. Gerou um desemprego imenso naquela época, porque transformar um condutor de carruagem em motorista de carro é difícil. Mas poderia ter havido um processo. Então, veja, o PT não foi capaz de entrar nessa terceira via. Aliás, não é bom terceira via, não. Nessa via progressista de dizer certas mudanças que a realidade está fazendo exige de mim uma postura para poupar os prejudicados, mas sem interromper a marcha do progresso. Ficaram reacionários. Querem interromper a marcha do progresso. E eu não falo no caso do Uber especificamente. Eu falo no caso da Previdência, no caso das leis trabalhistas, por exemplo, que é uma marcha de progresso, é viver mais tempo. Logo, tem que contribuir mais. É ter trabalho provisório. Logo, as regras feitas 80 anos atrás por Getúlio Vargas têm que ser adaptadas. Quando as leis trabalhistas foram feitas, não existia máquina de escrever elétrica. Hoje, não só tem digitador, que é diferente de datilógrafo, exige mais formação, como já se tem, em algum momento, você dita e a máquina escreve. O meu telefone aqui, eu tenho uma neta com 5 anos que não sabia escrever, quando tinha 5 anos, ela ditava e me mostrava escrito, sem saber o que estava escrito. O telefone fazia. E a gente mantém as mesmas regras para datilógrafo? Não pode, não pode. Então, eu acho que foi isso que levou à derrota do PT. A falta de sintonia com os avanços, não assumiu-se um partido conservador, como é, e não soube ser um partido progressista. Não foi capaz de respeitar as regras da economia. Não entendeu, por exemplo, que na esquerda daqui para frente, nos progressistas, temos que entender que a economia é uma questão quase que totalmente técnica. O lugar do debate ideológico é o que fazer com uma economia eficiente. Mas se ela não for eficiente, a gente não consegue fazer nada. E para ela ser eficiente, a gente tem que respeitar as regras, porque outra coisa que eles não perceberam chama-se a globalização. As coisas estão hoje entrelaçadas, você não fecha mais, nem a moeda é mais fechada, ela está entrelaçada com as outras. Mas eu quero mais um ponto. É que nessa declaração do PT, além de mostrar que não entendeu, não reconheceu os erros, e isso é trágico, não reconheceu os erros
é trágico. Na política aí fora, quando perde, a direção inteira do partido renuncia. Todo. O diretório chegaria ali e entregaria a renúncia. Eu não vou dizer fundar outra vez outro partido, mas renunciar, entregar. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. A renúncia dos responsáveis. Não houve reconhecimento. Não houve pedido de desculpas. E aí eu termino. Você não entendeu a marcha do progresso, não reconheceu seus erros e nem pediu desculpas para fazer o quarto, que é reciclar-se. Reciclar-se. Ajustar o discurso à realidade sem transigir nos princípios. Princípios é o quê? Princípios é um povo livre, é um povo eficiente, é um povo que se reconheça como um só povo. No Brasil de hoje, a gente está reconhecendo corporações. Eu vi hoje de manhã uma fala na rádio sobre a máfia da saúde. Médicos que recomendam próteses desnecessárias. Hoje, nós estamos vivendo num Brasil de 1 milhão de máfias. Não vou dizer tão graves como essa, não vou dizer como a máfia da criminalidade, mas é a máfia de defender o seu interesse e não do conjunto do país. É máfia, é família. Você defende a família trabalhista sua, a família até partidária sua, e não a família de 210 milhões de pessoas. Está faltando isso. E o PT parece que não entendeu nada, não reconheceu nada, não pediu desculpas nenhuma, e aí não conseguirá se reciclar se continuar assim. Eles tinham que ter entregue uma renúncia de toda a direção. Convocar um congresso daqui a um ano? Tinha que convocar para amanhã e começar a debater onde é que nós erramos, cara. Vamos reconhecer que nós erramos, gente. Vamos inventar algo novo. E aí, para concluir, o que nos falta hoje, em geral, na política, às vezes falta uma grande ideia para o país. Às vezes falta um grande líder para o país, que eu chamo partido, um conjunto de pessoas. Lamentavelmente, hoje a gente está precisando dessas duas coisas. Não tem uma ideia hegemônica, como dizem os sociólogos, que unifique, e nem tem uma liderança que carregue essa ideia ou bandeira. A verdade é que uma vez a gente teve isso democraticamente para valer, que foi Juscelino. A ideia da industrialização, da marcha para o oeste, e democraticamente. O Fernando Henrique teve um detalhe que foi a inflação. E aí fez as ajudas da Bolsa Família, mas não foi uma ideia renovadora do conjunto da sociedade. O Lula seria o cara para fazer isso, porque ele representou, de fato, um avanço ao ouvindo o povo, chegar sem fortuna, sem diploma superior. Tem gente que diz que é um defeito, mas ser eleito e se comportar bem na presidência, sobretudo a primeira, sem diploma, é um exemplo de que o povo brasileiro tem condições. Mas ele não soube ser o Mandela do Brasil. Eu até dizia o Mandula. Não soube. E sabe por quê? Porque ficou preso das corporações. Ele tentou atender a cada grupo, mas não atendeu o total. A soma é diferente da soma. O povo é diferente da soma das pessoas. O povo é uma entidade maior do que a soma de todos os habitantes. Então, ele não soube fazer isso, ou não quis fazer isso, e, lamentavelmente, nos deixou na situação que nós estamos, que é uma das piores que a história do Brasil já teve, apesar de tantos avanços que nós tivemos, não há dúvida, na estabilidade monetária, apesar de perder um pouco, na democratização, apesar de precisar de uma reforma política, no crescimento, apesar da recessão. Nós tivemos avanços, mas não estamos com a ideia unificadora, nem com a liderança unificadora. Melhor liderança do que líder. Uma liderança, um partido, um conjunto. Por isso, seu discurso é importante. O do senador Medeiros também. E, quem sabe, o PT, que a gente não pode nem comemorar simplesmente essa dificuldade exagerada do PT. A gente pode até comemorar a vitória eleitoral dos outros. Mas a derrota política, a diminuição do PT, isso não é bom para o Brasil. Bom para o Brasil é perder, por causa dos erros.
mas se extinguir, ficar pequeno demais, não é bom. Mas para ele ser grande, do tamanho que o Brasil precisa de um partido como o PT, os seus líderes não estão preparados, nem têm as ideias necessárias. Ficaram corporativizados e imediatistas. Duas coisas que anulam um discurso que possa ser chamado de esquerda. O PT, com sua derrota, levou à esquerda, mas o grave é que ele perdeu por não ser de esquerda, por ser um partido reacionário. Reacionário, eu repito, mas querendo votos da esquerda. Aí perdeu. Vamos ver se nós juntos aqui recuperamos e construímos uma ideia hegemônica, motora para o futuro do Brasil e que surja uma liderança para isso. Porque se não fizermos isso logo, o Brasil vai sofrer muitos anos e aí corre o risco de cair até numa desagregação. Cada pessoa, cada grupo se sente em si o país e não mais parte de uma nação. Esse é um desafio que nós temos e que eu espero que estejamos à altura de enfrentar, senadora Ana Amélia. Eu vou pedir, senador Cristóvão, que os alunos de uma escola de Sergipe que estão aqui, vamos aplaudir o que diz o senador Cristóvão Buarque. Aplaudirei, Senador Cristóvão, eu sou a primeira ali a aplaudir pela aula que o senhor acaba de nos dar.